Olá, bom dia. A Rede Sustentabilidade protocolou o pedido de cassação do senador mineiro Aécio Neves. O Conselho de Ética do Senado recebeu a primeira representação depois da delação do empresário da JBS envolvendo o senador Aécio Neves. O líder da Rede Sustentabilidade, senador Randolfo Rodrigues, protocolou o pedido de cassação do mandato do senador mineiro, mas o colegiado ainda não foi instalado. O Conselho de Ética está prorrogado até o dia 2 de maio, porque eu completo 2 anos de presidente. E nós vamos fazer uma nova eleição. Nós vamos analisar o conteúdo. O que vem? Quais são as provas? Vai ser a mesma coisa que aconteceu com, recentemente, um senador que foi cassado e que o Conselho de Ética deu o parecer favorável. Criado em 1993, o Conselho de Ética é o órgão responsável por analisar denúncias contra os senadores. Tem mandato fixo de 2 anos e é composto por 15 parlamentares indicados pelos líderes dos partidos, respeitando a proporcionalidade de cada um aqui no Senado. Mas para que um novo colegiado seja eleito, é preciso, além da indicação dos líderes, aprovação pelo plenário. Os líderes fazem a indicação ao presidente do Senado e o presidente do Senado, depois de receber os nomes, né, que comporão o conselho, ele submete ao plenário, o plenário ratifica esses nomes e então o conselho é instalado, né, elege um presidente, um vice-presidente e, enfim, aí pode funcionar, a partir da sua instalação, pode funcionar normalmente. Atualmente, apenas 2 crimes não têm prazo de prescrição pela lei brasileira: o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Ou seja, em no máximo 20 anos, o direito de julgar e punir qualquer outro crime acaba. Mas um projeto em tramitação no Senado pretende mudar a Constituição para tornar o estupro imprescritível. Isso porque vítimas desse tipo de violência muitas vezes levam uma vida inteira para admitir e serem capazes de denunciar o que sofreram, especialmente quando a agressão acontece por parte de pessoas amigas ou de dentro da própria família. É um grande engano achar que só aquele estupro na calada da madrugada, com uma arma na cabeça ou com uma faca no pescoço, é que se configura um estupro. Eu tinha 17 anos quando eu fui estuprada. Eu me lembro de flashes desse momento que eu já estava praticamente inconsciente, desse menino tentando me beijar, enfim. Eu era virgem na época e no dia seguinte eu acordei sangrando. Então eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Eu me lembro da ação, me lembro da conversa, mas me lembro que depois eu me levava para tomar um banho, mas eu não sabia o que era direito. Mas isso eu fui percebendo, aprendendo aos poucos e vi que aquilo era muito errado. Aí depois ela falou... Eu acho que eu devia ter por volta de 7, 8 anos de idade. E isso não aconteceu uma vez, foram mais de uma vez. Quando ela sofre essa violência, a primeira coisa que lhe ocorre é um sentimento de muita culpa. Ela se pergunta o que ela fez, o que ela deveria ter feito, o que ela não deveria ter feito. Demanda todo um trabalho interno de admitir que a culpa não foi sua, de que algo aconteceu, para conseguir nomear, para conseguir chegar até uma instância de dizer e querendo denunciar. Durante 20 anos isso ficou apagado na minha cabeça porque pensei que tivesse resolvido. Mas conforme minha vida foi passando, eu vi que a vida em si foi embolando por conta de uma questão não resolvida. Algumas mulheres enlouquecem, algumas mulheres não conseguem nunca mais retomar uma vida sexual prazerosa, ativa, segura. Você esquece o fato, mas as sensações não. A sensação de abuso, de desrespeito, de ser enganado, de você ter uma pessoa que você até confia e depois você não confia, então você passa a não confiar em absolutamente mais ninguém.
crime de estupro, segundo estudos, é o que tem mais subnotificação. Significa que não estão registrados. No Brasil se fala em 45 mil estupros por ano, mas o próprio IPEA diz que esse número pode chegar a 500 mil de estupros. O caso de estupro é um crime que ele é velado, ele é escondido, leva-se anos normalmente para a vítima romper o ciclo que normalmente inclusive é familiar dentro de casa, aliada ao fato da vítima levar anos também para resolver um problema psicológico, ter a coragem de denunciar. Às vezes um caso que é noticiado, muito grave, que causa comoção pública, é o botãozinho que faz com que ela desperte e diga: eu hoje decidi que eu vou reportar o que aconteceu comigo. Então, você colocar um lapso temporal nessa decisão dessas vítimas e que envolve tantos sentimentos, é impróprio. É uma marca que vai ficar para o resto da vida. Então, por que não permitir que essa mulher, conseguindo lidar com isso, na medida do desejo dela, ela possa buscar seus direitos judicialmente? A Comissão de Relações Exteriores se reúne hoje, logo mais às 6 da tarde, para debater o protecionismo e o livre comércio nas relações entre os países. Esta é a 5ª audiência pública do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional. Estender pontes ou erguer barreiras? O nosso próximo painel vai tratar de um tema extremamente importante: as relações internacionais no campo da economia. Isolacionismo ou protecionismo? Navegando na turbulência do mundo atual. Quais são as saídas? Quais são as expectativas que existem para o Brasil se inserir de forma competitiva nesse mar de turbulências econômicas que nós estamos vivenciando ao redor do mundo? Confira agora a agenda de outras comissões prevista para esta segunda-feira. Às 9 horas haverá audiência pública sobre perícia médica e revisão dos benefícios previdenciários na Comissão de Direitos Humanos. Parlamentares das comissões de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas participam de colóquios sobre Constituição, Meio Ambiente e Direitos Humanos. E também a CPI da Previdência. Na CPI da Previdência haverá audiência pública com o secretário de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social, do Tribunal de Contas da União, professores universitários e representante do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A reforma trabalhista continua a ser debatida nesta semana nas comissões do Senado. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Um bom dia, André Ricardo, e um bom dia para os espectadores. Pois é, André Ricardo, a grande dúvida dessa semana é o que vai acontecer com a reforma trabalhista depois da turbulência que atingiu o cenário político na última semana e que acabou tomando conta da pauta. Isso aconteceu porque uma delação premiada firmada por um dos donos da JBS, que é dona também do grupo da marca da Friboi, fez um acordo de delação premiada que acabou atingindo a presidência da República, e isso tem um grande reflexo nas votações dos projetos do governo aqui no Congresso Nacional. A reforma trabalhista está em análise no Senado, e depois da divulgação dessa notícia de que uma conversa entre Joesley Batista, dono da JBS, e o presidente Michel Temer comprovaria que o presidente da República teria dado aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha, vários parlamentares, tanto deputados como senadores, protestaram contra essas denúncias, pediram a renúncia do presidente Temer e ainda apresentaram pedidos de impeachment. Diante desse cenário, o relator da reforma trabalhista nas comissões de assuntos econômicos e sociais, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, anunciou que iria suspender o calendário de análise da reforma. Mas depois que o presidente veio a público negar as denúncias e que o áudio foi divulgado, vários senadores da base do governo minimizaram a crise e acreditam que o pior já passou. O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, que é segundo vice-presidente do Senado, acredita que as votações já podem continuar. Portanto, há duas audiências ainda confirmadas para amanhã desta terça-feira, uma na Comissão de Assuntos Econômicos e outra na Comissão de Direitos Humanos. Depois dessa audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, estava marcada já a apresentação do relatório pelo senador Ricardo Ferraço. Lembrando que a reforma trabalhista trata de pontos
pontos, como o parcelamento das férias em até 3 vezes, a questão do negociado sobre o legislado, ou seja, a negociação coletiva vai ter mais força que a lei, em alguns casos, além do fim do imposto sindical. Vamos aguardar, portanto, para ver qual vai ser o posicionamento adotado pelos senadores, já que a oposição promete obstruir todas as votações, ainda insistindo na renúncia do presidente Temer. Agora, Fragoso, a Comissão de Constituição e Justiça ela pode votar uma proposta de emenda à Constituição que prevê eleição direta no caso de presidente da República e vice se afastarem do cargo, correto? Exatamente. Essa proposta de emenda à Constituição, ela trata da chamada dupla vacância, que é o que acontece quando tanto o presidente da República quanto o vice, eles são afastados do mandato. Pode ser por uma decisão judicial, por renúncia, por impeachment ou mesmo por morte. Hoje, quando essa dupla vacância acontece nos 2 primeiros anos do governo, do mandato, acontece uma nova eleição direta. Mas a partir daí, a eleição é indireta, ou seja, a escolha é feita pelo Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição muda essa regra para permitir a eleição direta também no 3º ano de governo. Portanto, a eleição só seria indireta, feita pelo Congresso Nacional, no último ano de governo, que já é o ano que normalmente acontecem as eleições. O relator dessa proposta é o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e ele pediu a inclusão dessa PEC na pauta da Comissão de Constituição e Justiça depois da crise envolvendo o Executivo na última semana. Muito bem, Roberto Fragoso, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia para você e para os colegas da rádio. Um bom dia e uma boa semana de trabalho para vocês na TV. Obrigado. O novo regime de recuperação fiscal dos estados já está valendo. A lei complementar que disciplina a matéria, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O novo regime estabelece as condições para que estados participem do programa que visa recuperar as finanças daqueles que estão em situação grave, sem condições de pagar o funcionalismo público ou manter os compromissos em dia. Toda terça-feira, o Jornal do Senado aprofunda a discussão de um assunto em debate no Congresso Nacional. O especial Cidadania desta semana destaca os alimentos geneticamente modificados, os transgênicos. Hoje, se você comprar um alimento em que foi usado material geneticamente modificado, vai ver facilmente na embalagem uma letra T e a expressão contém transgênico. Mas um projeto da Câmara em análise no Senado acaba com o símbolo do T amarelo e mantém a frase escrita apenas quando no produto final for encontrado mais de 1% de material transgênico. Isso preocupa ambientalistas e organizações de defesa do consumidor, como mostra a repórter Gorete Brandão no especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. Segundo especialistas entrevistados por Gorete, detectar a presença de transgênico apenas no produto final, em vez de na origem da fabricação, pode inviabilizar a informação correta, mesmo se o alimento tiver sido feito com 100% de matéria-prima transgênica, devido aos processos químicos envolvidos na indústria alimentar. Além disso, a eliminação do T amarelo dificulta bastante a identificação pelo consumidor. Os defensores da mudança alegam que o T cria preconceito contra alimentos geneticamente modificados. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou baixado em senado.leg.br/jornal. É isso, na nossa página na internet você tem acesso a outras notícias e aqui na programação, fique ligado nos boletins do Senado Agora. Uma boa segunda-feira para você.